Pessoal, esta fabulosa e incrível caneca reluzente, amarelo vívido, está à venda por reles R$ 200. É pegar e não largar. Vamos lá, comprem! Será que eu fiz uma boa propaganda, Marcelo? Prefiro me abster. O precinho ficou meio salgado, né? É verdade. Brincadeira, pessoal. Hoje o nosso tema vai ser cérebro e propaganda. Por isso, vamos conversar aí. Somos Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. E hoje a gente vai falar sobre como convencer, né, as pessoas de forma a que elas comprem ou que elas façam alguma coisa que seja do interesse de alguém que está, né, tentando introduzir aquela ideia, né? Pois é, deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Se você visse uma propaganda de um carro e propaganda legal lá, mostra o carro, quais são os atributos daquele carro, interessante. E essa mesma propaganda, eles vão lá e inserem um lindo Golden Retriever, um cachorro belíssimo dentro do carro, bonito, tal, fofinho. E você acha que você teria mais chance de comprar o carro após eles terem inserido esse Golden Retriever no carro? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o seu contexto. Uhum. Por exemplo, se for um carro família, né, e você tem uma família com crianças, quando você estiver escolhendo o carro, certamente suas crianças vão falar, não, eu quero aquele carro do cachorro. Uhum. Mas, realmente, eu acho que tem que ter um público-alvo. Uhum. Se for, por exemplo, um indivíduo jovem que gosta, às vezes, de velocidade, né? O cachorro não vai fazer muita diferença, né? Mas se eu te falar que nós temos dois tipos de memória. Uma memória consciente, que é explícita, e outra inconsciente, que é implícita. Na memória implícita ocorrem coisas que não chegam à nossa consciência. Lá dentro, nas profundezas do cérebro, ocorrem associações que a gente chama de associações inconscientes. Uhum. Então, às vezes, mesmo que você não queira, inconscientemente, você pode ser um pouquinho mais inclinado a comprar o carro por causa do Golden Retriever. Cachorro, né? Então, existem associações inconscientes e alguns propagandistas podem se usar disso. Uhum. E isso é lícito? Isso tem algum tipo porque no passado falava-se muito a respeito daquelas mensagens subliminares, né? Aquelas questões, por exemplo, você está assistindo um filme e de repente passava um frame lá, beba um refrigerante X, né? Ou faça isso, faça aquilo, né? E a ideia era realmente fazer uma associação inconsciente entre aquilo e o momento do filme, onde a pessoa estava tendo prazer, né? Estava vendo uma coisa legal, se divertindo e tal, e às vezes fazer uma associação emocional com aquilo, né? Eu acho que muitas coisas hoje em dia, não dessa maneira assim, tão inconsciente, mas eu acho que elas trabalham também com a associação das emoções, né, Pedro? O que você acha? Eu acho que não tem jeito, porque quando a nossa memória funciona dessa maneira, as duas memórias estão sempre funcionando, tanto a consciente quanto a inconsciente. Então não tem como você não fazer essas associações. Por mais que você não queira fazer, elas vão acontecer lá na sua memória. Legal. Agora, se quem está fazendo propaganda vai explorar isso ou não, é outra história. Mas é interessante o quanto a nossa memória inconsciente implícita é importante. Certo. Ela é uma memória que ela vai se formando mais aí no longo prazo. Ela surge, por exemplo, para você aprender a andar de bicicleta. Quando você já sabe andar, você tira da consciência e deixa só lá no inconsciente. Você gasta menos energia assim, você pode pensar em outras coisas e andar de bicicleta tranquilo, por causa da sua memória implícita. Então, a memória implícita é muito importante para que a gente funcione bem no dia a dia. Mas tem essas armadilhas, digamos, aí de associações implícitas. Legal. E essas memórias, né, implícitas, tem muito a ver com os circuitos de núcleos da base, né? Você falou de andar de bicicleta, né?
realmente esses atos motores para a gente andar de bicicleta, para a gente fazer alguma coisa que a gente faz sempre, tem muito a ver com o nosso trabalho, né? Que é um trabalho relacionado a esses núcleos da base. E por curiosidade, né? É a principal circuitaria que está prejudicada ali na própria doença de Parkinson, né, Pedro? Pois é. E, assim, numa regra geral, né? A memória consciente, a explícita, tem mais a ver com o hipocampo, que é uma região aqui temporal. E a memória implícita tem mais a ver com núcleos da base lá dentro e cerebelo. Mas atualmente, hoje em dia, a gente sabe que elas estão extremamente interconectadas uma com a outra. Às vezes uma memória que está implícita pode se tornar explícita porque você conseguiu resgatar. Quando você está andando de bicicleta, por exemplo, você pensa que você está andando de bicicleta, você pensa nos movimentos que você está fazendo, se torna uma memória explícita que você está acessando. Exato. Uma memória da sua consciência. Então, elas estão mais interconectadas do que a gente acha. A gente já sabe que atualmente a memória inconsciente tem também ativação do hipocampo. Então, elas estão mais misturadas do que a gente pensa. Legal. E voltando ao assunto da propaganda, vamos dar uma olhadinha no nosso logo aqui, né, Pedro? O que você vê aí? Como é que você analisaria esse logo? Eu acho que eu vejo movimentos, muita movimentação, o cérebro ali em cima como microfone, uma cor viva, chamativa. E eu acho que uma cor viva e com alta saturação em geral, tende a atrair mais as pessoas porque o cérebro desvia o seu foco, sua atenção para aquela propaganda. Chama a atenção, né? E eu achei essa fonte também e essa colocação traz um bem-estar, né? Eu não sei dizer porquê, né? Mas realmente eu me sinto bem de olhar para essa logo, achei que ela ficou bem legal, porque a gente vai fazer um bate-papo, né? Um microfone onde o cérebro é o foco, né? Pois é. Realmente achei que ficou bem legal, né? Fazendo um merchan aí na Estação Dopamina. Curta, comente, siga. Não deixe de dar sua sugestão também sobre... Pois é. E como é que uma pessoa que trabalha, né, com propaganda pode chegar a esse tipo de situação, né? Uma coisa é analisar, outra é fazer, né? A gente não tem a capacidade de fazer, mas a gente consegue realmente analisar bem, né? Sem dúvida existe uma técnica, né, que eles aprendem na faculdade, tudo, como elaborar de maneira mais eficaz alguma propaganda. Certo. A gente sabe o que acontece no nosso cérebro após ver a propaganda, mas como eles fazem a propaganda, realmente eu não sei direito. Vai ficar para eles aí mesmo. Depois a gente convida alguém para conversar sobre isso. Legal, boa ideia. Mas eu estava vendo um estudo bem interessante que foi feito, se eu não me engano, na Nova Zelândia, com jovens entre 11 e 13 anos. E colocou uma câmera frontal ali durante alguns dias, tirando fotos a cada poucos segundos para ver quanto de exposição à propaganda que a gente tem. E eles chegaram a um número bastante alto. A gente é bombardeado de propaganda, usando nas redes sociais, no dia a dia, saindo nas ruas. É uma quantidade muito alta, deu em torno de 630 anúncios por dia. Nossa. Isso em um ano dá 230 e tantos mil anúncios. É muita coisa para nosso cérebro processar. Pois é. E a repetição, né, Pedro, vai gerando cada vez mais memória, cada vez mais a associação, né? Pois é, quando você tem um anúncio, esse anúncio vai entrar na sua memória implícita e explícita, tanto na sua consciente quanto inconsciente. Só que se você expõe só uma vez, os estudos mostram que vão ficar só fragmentos daquela exposição, daquele anúncio. Você nem vai lembrar direito, em geral. E se você tem uma segunda vez, você acessa esses fragmentos lá da sua memória e reforça um pouco mais. Terceira vez, fica mais fixo ainda. Então, se você mostrar várias vezes aquele anúncio, tende a ficar fixo na sua memória. É claro que se você for uma coisa muito chata, pode ter um efeito negativo, uma repercussão negativa. Pois é, eu tenho um pouco dessa reação negativa para aquelas propagandas de telemarketing, né? Quando me ligam daquele número... E aí começa, realmente, aquilo me irrita um pouco, né? Eu não entendo. Eu acho que ninguém aguenta mais, né, telemarketing. Pois eu não entendo muito bem qual é o foco, né, desse tipo de campanha, mas realmente eu acho que irrita bastante, né? Mas se você expor a pessoa até um certo limite, sem irritar a pessoa, pode ser bem efetivo. Até existe um funcionamento, como o nosso cérebro funciona. Ele funciona a partir de determinados preceitos, né?
como a memória funciona. A gente sabe que existe uma característica da memória chamada amnésia da fonte. Em inglês seria source amnesia. É que você tende a esquecer qual é a fonte daquilo que você aprendeu. E você lembra Nosso o cérebro funciona fato, assim, olha mas... que bizarro. Então, se você decorou alguma frase e você não lembra de onde você decorou essa frase. Você leu sobre algum estudo, você não sabe, às vezes, se você leu de uma enciclopédia confiável ou de um blog de alguma pessoa pouco confiável. Então, a gente tem esse problema no nosso cérebro, a amnésia da fonte. Se você é bombardeado ali de vários anúncios e propagandas no dia a dia, você acaba desenvolvendo muita amnésia da fonte, às vezes você nem lembra de onde veio, você só lembra a mensagem-chave, a mensagem final. Beba tal refrigerante. Eu lembro daquela propaganda do chocolate, né? Aquele chocolatinho que tinha um menininho fazendo... Compre. Tananã. Tentando te hipnotizar, assim. E realmente, o cara conseguiu. Eu lembro disso até hoje. Olha aí, Isso deve ter mais de 20 anos, né? Tem 60 anos, né? E ainda tá fixo na sua memória. Tá brincando. Tem um tempinho, né? Pois é, mas tem realmente algumas coisas que apelam para algumas coisas que trazem uma sensação de bem-estar ou alguma coisa que fica ad eterno aí, né? Por falar em bem-estar, às vezes tem algumas propagandas e anúncios que são feitos no momento que você está tendo uma sensação de bem-estar. Por exemplo, uma criança está no joguinho lá tal, daí de repente né? ganhou, e aparece uma propaganda de um chocolate, de uma balinha, de um refrigerante. Seria mais ou menos o troféu ali, né? E ele faz uma associação inconsciente da memória inconsciente implícita ali, acaba fazendo do bem-estar dele com aquela balinha. Na verdade, o bem-estar estava sendo causado pelo jogo, mas inconscientemente pode acontecer essa associação. E a gente sabe que a obesidade infantil aí aumentou bastante, e uma das principais causas são esses refrigerantes, balinhas, tudo. Então, às vezes, pode causar um mal para a pessoa, inclusive. Muito açúcar, né? Pois é. E em relação a crianças, o pessoal da pediatria fala muito na gente limitar, né, o acesso a esse tipo de mídia. Acredito que uma das coisas também um dos motivos tem a ver com isso também, né? Reduzir a exposição a essas associações, né? Às vezes com alimentos indesejáveis, né, Pedro? Pois é, eu acho que tem que limitar mesmo, mas não tem que tirar totalmente. Exato. Porque o nosso mundo atual Pois é de redes sociais, é de digital, e não tem como a pessoa deixar de aprender aquilo, que pode usar até como adulto, para profissão, para conseguir ganhar a vida. Então, cortar totalmente não, mas limitar, sim, é uma boa opção. Eu sugiro sempre supervisão, né? Assim, principalmente para crianças, supervisionar ali o que ela está vendo, evitar que veja alguns tipos de conteúdo, porque isso realmente pode ser prejudicial, né? Eu estava até pensando, quando você compra um aplicativo, né, no celular, por exemplo, às vezes aparece, dê aqui quantas estrelinhas você julga esse aplicativo. Quando você faz uma compra, por exemplo, no aplicativo de compra, logo depois aparece aquela... Que nota você dá para o nosso aplicativo? É o momento que você faz a compra, é o momento que você sente satisfação e prazer. Exato. Então, ele se aproveita daquilo para fazer uma associação inconsciente e você dá uma nota alta para o aplicativo. Certeza. É uma estratégia de propaganda. Bem interessante essa estratégia. Pedro, uma coisa que eu acho interessante na propaganda é como eles têm a capacidade de condensar muitas informações em poucas palavras, né? Isso realmente às vezes te faz ter uma associação grande com assim, palavras muito pequenas, né? Comenta um pouco sobre isso. Qual que é a sua opinião? Eu acho que esse é um dos segredos, né, dos grandes pessoas que trabalham com propaganda, é conseguir passar aquela mensagem chave para a pessoa, para os outros, para milhares e milhões de pessoas, que vai ficar na mente ali da pessoa por 30, 40 anos. Exatamente. Imagina, a pessoa que bolou aquele do compre o chocolate, compre não sei o quê. Até hoje tem milhões de pessoas que lembram disso. Que lembram disso. E eu acho que tem muito a ver, como a gente já tinha falado, com o público, né? O público que era criança naquela época, né? Certamente saberia. Talvez os nossos pais, né?
se lembrem, porque a gente ficava, às vezes, repetindo, pedindo para comprar aquilo, mas pessoas que não tinham muita, assim, essa vivência, talvez tenha passado batido, né? E também quando você associa o anúncio, a propaganda, algo mais emocional também, tende a aumentar a memória, porque o que você quer é que a pessoa entre na memória da pessoa, né? Então, se você associa, por exemplo, na época do Natal, né, que a pessoa fica mais emotiva, espírito natalino, então tem algumas propagandas ali do Natal que a gente não esquece até hoje, do Exato. caminhão lá de refrigerante passando, com a Legal. musiquinha do Natal. Isso aí realmente... E lembrando que, pensando do ponto de vista cerebral, a amígdala fica do lado do hipocampo, né, que são estruturas ali relacionadas à emoção e memória. Então, emoção e memória tem tudo a ver. Mesmo no paciente demenciado, né, às vezes algumas memórias emocionais ainda têm uma capacidade bem maior, né, de serem retidas, né, e evocadas depois. Pois é, tem vídeos assim muito tocantes, né, e emocionantes de pacientes ali com Alzheimer. Às vezes até no YouTube tem, né, acho que era um cantor de jazz, que põe ali no headphone ali um jazz e ele meio que volta a ser o cantor que ele era. Liga, né? Tem aquele vídeo da bailarina, né, espanhola, se não me engano, que toca a valsa, Eu acho que era o Lago dos Cisnes, o Lago dos né? Cisnes, e ela começa a dançar ali perfeitamente os movimentos, tá? Muito bonito isso. O quanto tem tudo a ver, emoção e memória. Emoção e memória. Eu me lembro bem de um vídeo que eu vi, que era uma pessoa que tinha Parkinson mais avançado e tinha sido jogador de futebol, né, profissional. Então, só o fato dele entrar em campo, né, e realmente tá naquele ambiente, mesmo que ele não tivesse com a bola, mudava a postura, mudava a capacidade, né, de equilíbrio, de pegar a bola e de driblar, e isso realmente fazia ele voltar a ser o que era antes, né? E muito interessante, né, como a gente pode usar essas associações de forma, inclusive, terapêutica, né, Pedro? Sem dúvida, é incrível o quanto os benefícios que pode ter. Mas, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. E a tal da mensagem subliminar? O que você acha? Você acredita mesmo? Então, a Vamos gente entrar no começou tema a falar polêmico sobre agora. isso, né? A gente começou a falar sobre isso e realmente não evoluiu. Bom, o que é a mensagem subliminar, né? Quando aparece ali um estímulo, algum cartaz, uma frase, alguma coisa, em um período de tempo muito curto, enquanto você está ali entretido, né? Prestando atenção em algum programa ou em em alguma outra atividade ali. Então, a ideia é que aquela exposição curta, subliminar, né, a gente não percebe assim explicitamente, né, conscientemente que a gente teve aquela exposição, mas teoricamente aquilo seria capaz de fazer as associações que a gente faz da memória implícita, memória explícita, com a parte da emoção, talvez, né? Isso tenderia a fazer a gente mudar o nosso comportamento e seguir aquilo que tá na mensagem de subliminar, né? Realmente, eu não tenho eu não acredito muito que isso possa ser tão relevante. E por que eu digo isso? Teve um estudo interessante com radiologistas, né? Onde se botava uma série de exames lá de imagem do pulmão e falava-se para eles, nesses exames aqui existem nódulos pulmonares suspeitos de câncer, né? E aí botaram eles para ver os nódulos. E então eles ficaram buscando nódulos, né, naquelas regiões onde aparecem nódulos, buscando com foco, né, em alguma estrutura que parecesse um nódulo. E eles botaram na mesma imagem que a pessoa estava vendo, eles botaram um gorila, assim, né? E 83% dos radiologistas não viram o gorila. Então, assim,
e eles tiveram um tempo de exposição certamente muito maior. Mas como a atenção deles estava focada em outra atividade, eu acredito que mesmo que eles tenham visto, eles não tenham tido, assim, não tenham associado aquilo com alguma coisa relevante, né? Por isso que eu... Muito interessante, né? Mostra o quanto a nossa atenção é seletiva. E por isso é uma das razões que eu acho que o ser humano não foi feito para dirigir carro. Todo dia a gente vê batida de carro É aí, minha... por causa da nossa Isso- atenção seletiva. A gente deixa de Aham, ver os gorilas, digamos, né? aham, Passando ali e acaba tendo batida mesmo de carro. Todo aham. dia tem batida de carro. Todo dia tem Então batida acho de que carro. nós não somos feitos para dirigir carro. Mas eu acho que quando a gente foca no caminho, né, é uma coisa. Quando a gente está mexendo no som, mexendo no celular, fazendo outras coisas, às vezes discutindo com a pessoa que está do lado, isso realmente tira a nossa atenção e aí realmente a chance de ter acidente é bem maior, né? Verdade. E mais voltando à mensagem subliminar, tem algumas coisas interessantes assim que a gente pode falar. Certo. A primeira vez que falaram desse termo mensagem subliminar foi em 1957, um cara chamado James Vickery, se não me engano, um estudioso de marketing, não de cérebro. Uhum. E ele fez um anúncio, assim, bombástico na época, que ele conseguiu fazer as pessoas comprarem mais refrigerante e mais pipoca, mostrando uma mensagem de 500 milissegundos durante um filme do cinema. Quem estava lá no cinema assistindo o filme teve uma mensagem extremamente rápida. Beba Coca-Cola, 500 milissegundos. Compre pipoca, 500 milissegundos, muito rápido, que não chega no seu consciente. E, segundo ele, teve mais vendas de refrigerante e de pipoca. Só que esse estudo foi cercado de polêmica. Uhum. Mesmo na época, várias pessoas contestaram. Inclusive, o dono do cinema falou que não era bem assim, que não foi tudo isso. Inclusive, depois, esse James Vicker, depois, mais pra frente, ele acabou que não quis se associar mais a esse estudo, tentou meio se afastar um pouco dele, fazer algumas justificativas, que não era bem assim. Então, foi um estudo cercado de polêmica. Até hoje, a mensagem subliminar é cercada de polêmica. O Uhum. termo mais técnico e neurocientífico que a gente usa é priming subliminar. Priming é você dar um estímulo e esse estímulo vai gerar uma modificação do comportamento ou um outro estímulo na pessoa. Uhum. Então, esse priming subliminar seria algo que só acessaria seu inconsciente, não acessando o consciente. Uhum. Só que o objetivo da propaganda, dos anúncios em geral, é você fixar na memória da pessoa o máximo possível daquela mensagem-chave. Então você quer usar a memória explícita e a memória implícita, a memória consciente e inconsciente, as duas, Uhum. para fixar aquela mensagem no cérebro da pessoa. Então, a mensagem subliminar, do ponto de vista de uma propaganda, um anúncio, eu acho que nem faz muito sentido. Porque ela vai estar fazendo um pequeno estímulo ali que talvez gere uma pequena repercussão, se é que gera alguma alteração do comportamento da pessoa. Então é algo extremamente discutível que eu não vejo porque alguém que faz propaganda vai querer usar isso o tempo todo. Talvez em algum caso bem específico, sirva para alguma coisa, mas eu acho que no geral não tem um estudo assim, por exemplo, na vida real mostrando que tem benefício. Tem estudos bem controlados em laboratórios que talvez tenha alguma alteração na pessoa, no comportamento, que talvez o cérebro perceba alguma coisa daquilo, mas tudo muito polêmico. Inclusive, eu vi um documentário da BBC quando eu estava vendo isso, lendo sobre priming subliminar, em 2015. E eles tentaram fazer um estudo de mensagem subliminar na vida real. Uhum. Um estudo bem feito, controlado, com 98 pessoas que estavam no cinema, vendo um curta-metragem de 3 minutos, e durante esse curta-metragem aparecia uma mensagem muito rápida de 500 milissegundos: compre chá gelado. Uhum. E nesse estudo da BBC, acompanhado por um neurocientista, não teve alteração no comportamento das pessoas. Uhum. Então eu entendo que se houver alguma percepção inconsciente do nosso cérebro dessa mensagem subliminar, é algo limitado. Entendi. Eu acho que faria muito mais sentido e seria muito mais efetivo, por exemplo, você pegar o personagem principal, um personagem carismático, alguém que você realmente se identifica ali no filme, e botar ele comendo pipoca, né? Se botar ele comendo pipoca, eu acho que eu vou, né, comer pipoca também.
Aham. Eu- Você faria uma associação inconsciente, né? Inconsciente, mas Da sua memória positiva ali, inconsciente. né? Você não seria exatamente uma mensagem subliminar, porque você está vendo a pessoa comendo pipoca. Não é Exato. algo escondido da pessoa. Uhum. Mas inconscientemente, na sua memória inconsciente implícita, você associa a pipoca com aquele cara legal ali comendo pipoca. Aham. É muito É, mais interessante mesmo fazer esse tipo de propaganda, muito mais pois é. inteligente e acho que eficaz mesmo. Legal. Inclusive, a mensagem subliminar é proibida em alguns países. É mesmo? Mesmo não sabendo ao certo o efeito, né? Por via das dúvidas, alguns países já proibiram logo, como Reino Unido, Austrália, não pode fazer. Uhum. Não pode fazer coisa escondida, porque eu acho que até, por exemplo, alguém queira fazer o mal, né? É fazer uma mensagem subliminar induzindo as pessoas a Ter algum fazer um comportamento suicídio, ruim, né? né? Alguma Então, coisa. pode ser usada para o mal também, né? Por isso que é Entendi, proibido em alguns países. entendi. E vocês, pessoal? Tem alguma propaganda aí que marcou a vida de vocês? Vocês acreditam em mensagem subliminar? O que vocês podem trazer aí de contribuição pra gente? Comentem aí, façam sugestões, sigam, curtam. E Isso acho que é aí. isso, né, Marcelo? Isso aí. Valeu. Um Um abraço. abraço.